Eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Peço a sua atenção, pois pretendo falar sobre as leis da vida. Trata-se de uma importante verdade que, com certeza, interessa muito, mas muito mesmo, a você, a mim, às nossas famílias, enfim, a nossa nação e a todas as demais nações do planeta. A ética e as leis da vida. Ao contemplarmos o universo e o campo do conhecimento, percebemos várias leis naturais e artificiais regulando a coexistência dos seres humanos no planeta e no universo, com o propósito de garantir destes a vida e a harmonia natural e social. Destacamos para os nossos estudos, dentre elas, uma lei primária, a lei biológica, que é a lei da vida, duas leis secundárias, as religiosas e as morais, e duas leis terciárias, as sociais e as jurídicas, cujas hierarquias e respectivos papéis veremos na sequência. Vejamos a hierarquia dessas leis. Aqui na base nós temos a origem, de onde tudo emana, né? Ali está Deus, né? E as leis biológicas, que são as leis primárias que mantêm a vida, estão vinculadas diretamente à origem. Para proteger as leis biológicas que mantêm a vida, é que existem as leis secundárias, né? Que são as leis religiosas e as leis morais, né? Sendo que as leis religiosas conduzem o ser humano à sua origem e as leis morais conduzem o ser humano ao seu destino. Para proteger as leis religiosas e morais é que existem as leis sociais e as leis jurídicas, que são, por essa razão, leis terciárias. As leis terciárias. As leis terciárias são leis artificiais, ou seja, são criações exclusivas da sociedade. Observemos que no quadro apresentado, elas estão sempre, de certa forma, diretamente ligadas às leis secundárias, que são as leis religiosas e as leis morais. O que explica esse fato é que as leis terciárias têm por fonte as leis secundárias e que só se justificam pelo propósito exclusivo de obrigarem a observância rigorosa do cumprimento da religião e da moral. Façamos uma pausa aqui para esclarecer que quando falamos em religião, estamos nos referindo à religião individual de cada ser humano, ou seja, a forma como cada indivíduo se liga ou se religa com a sua origem. Não se trata, pois, de seitas, templos, igrejas ou qualquer espécie de instituição religiosa que aglutina pessoas com o objetivo do ensino e da doutrinação religiosa. Deixamos claro assim que religião e instituição religiosa são coisas completamente distintas. Retornando ao tema, queremos afirmar que a mais perfeita das leis sociais ou jurídicas nada mais faz do que reproduzir com perfeição e fidelidade uma das leis naturais secundárias, quais sejam as religiosas ou as morais. De sorte que a evolução religiosa e moral de uma nação tornam desnecessárias as edições de leis terciárias, sejam elas sociais ou jurídicas, e a quantidade excessiva dessas leis denotam a inferioridade religiosa e moral momentânea da sociedade que adota essa prática. Ademais, as leis religiosas e morais, que tornam desnecessárias as leis terciárias, sejam elas sociais ou jurídicas, nos advertem para o perigo das leis artificiais nas mãos daqueles que se acham acometidos da patologia do individualismo, que é a fonte da tirania, que pratica o que é a corrupção, a injustiça e a violência dos governos contra as nações. Um dos mais evidentes exemplos dessa tirania, ou seja, da corrupção, injustiça e violência de vários governos contra uma nação, encontra-se institucionalizada na Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, está escrito lá, viu, gente, na Constituição, em vários dos seus artigos, dentre os quais destacamos os artigos 164 e 166. São indubitavelmente os efeitos das leis artificiais
materializados nos artigos 164 e 166 da nossa Constituição Federal, que, mediante a usurpação da nossa soberania, estão dando causa a todas as mazelas morais, políticas, econômicas, sociais, culturais e educacionais que hoje acometem a nossa nação. É tanto, gente, que eu recomendo vocês peguem uma Constituição e vão lá, leiam o artigo 164 e o artigo 166. Vocês vão me dar razão, porque lá dentro estão escritas umas normas que não fazem o menor sentido. Pelo contrário, estão realmente institucionalizando o roubo e a corrupção em nosso país. As leis secundárias. As leis secundárias visam favorecer a observância das leis primárias e, obviamente, da vida. E não obstante serem objetos de estudos de ciências distintas, quais sejam religião e ética, no campo do conhecimento podemos afirmar que são dois galhos do tronco comum de uma mesma árvore, ou seja, são dois artigos de uma mesma lei. O Êxodo enuncia os dois artigos dessa lei, os quais fundamentam os objetos de estudo de duas ciências, religião e ética. E lá vocês vão encontrar o artigo 1º, amarás a Deus sobre todas as coisas, que é uma lei religiosa, portanto, do campo da religião, e o artigo 2º, que diz amarás teu próximo como a ti mesmo, que é uma lei moral e é do campo da ética. Enquanto a religião estuda as leis religiosas que atuam para conduzir o ser humano, religando-o sempre e mantendo-o ligado à sua origem, a ética estuda as leis morais que visam conduzir o ser humano à evolução em harmonia em busca da perfeição e rumo ao seu destino. As leis primárias ou leis biológicas. As leis primárias estão intimamente ligadas à origem de tudo e, portanto, à natureza e a tudo o que existe no planeta e no universo. Para o sistema do mérito, essa origem é Deus. Para aqueles que dizem não acreditar em Deus, quer por confundirem religião com instituição religiosa, quer por outros motivos, tudo se origina no acaso. Trata-se, portanto, apenas de uma questão semântica em relação ao nome que atribuímos ao grande axioma original, que para o mérito é Deus, cuja existência é inconteste. As leis primárias, ou seja, as leis biológicas ou leis da vida, vêm sempre em primeiro lugar. E são elas que justificam o primeiro e mais importante de todos os direitos fundamentais do ser humano, que está expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos e chancelado pela Constituição da República Federativa do Brasil. As leis primárias, que são as leis biológicas ou leis da vida, quem seja o primeiro e o mais importante de todos os direitos fundamentais do ser humano, nos impõe a todos, notadamente aos que têm a incumbência de governar, o atendimento de três exigências fundamentais da vida, individual e social, que mostramos no quadro a seguir. Aqui temos a vida e as três exigências fundamentais, que são necessidades básicas. A exigência número 1, exigência de nutrição. A exigência número 2, exigência de reprodução. E a exigência número 3, de evolução. Importa considerar que o atendimento das três exigências fundamentais da vida, tanto as individuais como as sociais ou coletivas, tem três finalidades bem específicas, as quais mostraremos no quadro a seguir. A exigência de nutrição tem por finalidade a preservação do indivíduo. A exigência de reprodução é para a preservação da espécie. E a exigência de evolução é para permitir a perfeição do ser. Então, não é por acaso que essas exigências existem. As três exigências fundamentais da vida são regidas por três instintos naturais insuprimíveis: a fome, o sexo e o progresso, que sempre reagem diante dos atentados contra a vida. Vejamos. A exigência de nutrição é protegida pela fome. A de reprodução pelo sexo
e a da evolução pelo progresso. Portanto, estão ali os três instintos protegendo as três exigências fundamentais da vida. Observemos que, diante da violência, do não atendimento das exigências fundamentais da vida, o ser humano reage como uma fera, impulsionado pela força dos instintos, à semelhança de qualquer outro animal diante de uma ameaça à sua vida. E aí você tem as exigências da vida, e quando vem os atentados contra a vida, o homem se transforma numa fera, e a fera ataca. Sabemos que as leis primárias, biológicas ou leis da vida, são comuns a todos os seres vivos, enquanto as leis secundárias, quais sejam as religiosas e as morais, por exigirem a criatividade e o discernimento, são exclusivas dos seres humanos. Essa constatação é de suma importância para entendermos o modus operandi das oligarquias, ou seja, a forma como elas agem e o método que elas adotam para escravizarem as nações, mantendo as pessoas ignorantes e submissas aos seus domínios. Essa forma e método que é adotado pelas oligarquias são muito simples e tão eficazes quanto cruéis. Elas, as oligarquias, simplesmente criam um obstáculo que travam o atendimento das exigências fundamentais da vida. Por exemplo, deixando empresas e pessoas sem dinheiro. Ora, as empresas sem dinheiro e as pessoas sem dinheiro não têm como sobreviver. E aí começam as grandes dificuldades do atual sistema, exatamente por conta do individualismo, que é uma patologia que acomete de forma absurda e incompreensível as oligarquias que hoje estão à frente dos governos mundiais. Com isso, perturbam o discernimento, o entendimento e a observância das leis religiosas e morais, induzindo as pessoas à estupidez e ao emburrecimento, agindo com base em informações falsas e incoerentes e ou apenas instintivamente. Debilitado pela usurpação das suas riquezas e direitos e refém da violência institucionalizada, o ser humano sucumbe diante do individualismo das oligarquias e governos tiranos que ignoram a ética, tornando letra morta as leis religiosas e morais. Em outras palavras, sem dinheiro e sem direitos para atender às suas necessidades básicas, o ser humano, refém dessa violência e agindo só por instinto, passa a não dar valor à ética, nem à religião e nem à moral. E esse é o grande e o mais sério problema atual, que precisa ser solucionado urgentemente, qual seja, atender às exigências fundamentais da vida de todos os seres humanos, para que a nossa sociedade reencontre o caminho da harmonia social, do progresso e da paz. A boa nova, gente, a grande notícia é que essa solução já existe e encontra-se à nossa disposição e que já a estamos pondo em prática neste momento, que é o sistema do mérito, ou o quarto sistema. Na sequência, apresentaremos a ética e a árvore da moral, as diversas acepções ou significados da palavra ética enquanto virtude, valor, princípio e ciência, com seu objeto e respectivo conceito. Trata-se de um conhecimento novo e interessante que nos fará melhor entender o sistema do mérito, que é o quarto sistema, e a enfrentar e vencer o desafio de mudar para melhor as nossas vidas. Gente, chegou a hora da festa. A mesa está posta e muito bem servida. Se ligue nas redes sociais, entrem em contato conosco, acompanhem e assistam a todos os vídeos, façamos os cursos de capacitação, ingressemos na Constituinte, acessem os sites www.unimerito.com e www.constituintepopularetica.com. Vamos participar, gente. Chegou a demarquia. A demarquia é a verdadeira democracia, uma grande festa, a verdadeira festa da participação social. Portanto, vamos participar.
Vamos a essa grande festa.